tudo bem? Estamos aqui para mais um Lifecast. Na verdade, nós iniciamos na semana passada, entrevistando Marcelo Mitchell, e toda terça-feira, às 8 horas, vai ao ar o nosso Lifecast, onde a gente bate papo com alguns profissionais, algumas pessoas de dentro ou de fora de campo, com alguns questionamentos que nós recebemos bastante, principalmente ali no nosso Instagram. E o objetivo é trazer conteúdo para poder potencializar as suas chances de ser um jogador de futebol profissional, melhorar a sua performance dentro de campo. E hoje eu tenho a honra de receber esses dois convidados aqui, começando com o professor Jorge Ferreira, que já é praticamente uma lenda, né, Fabiano? E o professor Fabiano Kremer. Isso mesmo. Isso mesmo, acertei? Fabiano Kremer. Então, o professor Jorge e depois o professor Fabiano, vou pedir para vocês se apresentarem aí, contar um pouquinho da história, da trajetória de vocês, para quem está nos assistindo esse vídeo, conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Não, obrigado, prazer estar falando com todos, né? Uma breve trajetória aí, na verdade antes de entrar para a faculdade, né? Tentei ser atleta profissional, não consegui, a seleção natural aí acabou me cortando, joguei futsal durante muito tempo. Aos 14 anos tentei migrar para o campo, não consegui ficar em nenhuma categoria de base, e aí resolvi ir para a área acadêmica estudar, me formei. Em 2006 eu começo a trabalhar com futebol, e aí uns 5, 6 anos brigando muito, porque é muito difícil achar espaço para profissional que não é ex-atleta, até que em 2012 eu entro no Paraná, e ali para mim foi uma grande faculdade, o Paraná Clube, porque vivenciei praticamente todas as categorias, todas as funções ali dentro, desde sub-11 até o profissional, desde supervisor até coordenador geral da base, e terminei agora esse ano como profissional. Digo na minha faculdade, acabei agora no Paraná como treinador de equipe profissional, e agora estou aqui com muito prazer na Life, na Araucária, e é um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. E aí, Fabiano, conta um pouquinho da tua história para a galera. Prazer imenso em estar conversando com o pessoal, participando da Life, né, na Life. Bom, minha trajetória iniciou, eu jogava futsal, sempre gostei do esporte, né? Também não tive nenhuma pessoa que pudesse me auxiliar no processo assim de entrada no futebol, que a gente sabe que é um pouco mais complicado. Também não fui atleta, joguei apenas futsal na graduação. Em 2009 entro na faculdade, na UTFPR, na Tecnológica. E aí de lá já comecei a trabalhar, fazer estágios em escolinhas de futebol. E aí ao longo do processo fui estudando um pouco, aí depois comecei a entrar num projeto que se chama Diamante. Não tem mais esse tipo de projeto, mas quando tinha um braço na categoria de base. E de lá a gente começou a iniciar um processo de auxiliar de preparação física. Também passei por todos esses processos de auxiliar de preparação física, depois me tornei preparador físico da equipe. Aí surgiu uma oportunidade no profissional que foi bem enriquecedora, que foi no Rio Branco de Paranaguá, no comecinho de 2015. E aí de lá então fui rodando em alguns clubes, né? Aí tive a oportunidade de trabalhar com o Jorge no Paraná, em 2020. Tinha vindo num clube profissional, que era interior de Santa Catarina, que é o Concórdia. E aí de lá, quando a gente trabalhou junto no Aspirantes, recebi um convite para trabalhar na fisiologia do Paraná Clube. Aí a gente trabalhou mais uma vez juntos, o Jorge, né? Conseguimos trabalhar junto no Paraná, no profissional também. E de lá saí, estava no interior da Bahia agora, no time de Juazeiro, time do Daniel Alves, irmão do Daniel Alves, que era o Ney, que era o presidente. E aí recebi o convite do Kaique, né, pra gente poder estar participando desse projeto bem interessante do Araucária e da UF também. Show de bola. O meu objetivo hoje aqui com vocês é nós conseguirmos extrair algumas informações do todo que eu acredito engloba um jogador que se torna profissional, mas extrair aí do conhecimento, da vivência, da experiência que vocês têm, o que um menino precisa fazer. A gente sabe que são inúmeros fatores, né? Mas para ele ser um jogador de futebol profissional. Então, eu queria começar perguntando aí, professor Jorge, né, quais são talvez os desafios que você encontra? Trabalhou muitos anos na categoria de base, já tem a vivência no futebol profissional. O que você acredita, assim, os desafios dessa geração que talvez sejam barreiras que não vão permitir meninos chegarem lá no profissional? O que você acredita que é o mais desafiador? Na verdade, como você falou, é uma série de fatores, né? A gente não consegue apontar apenas um.
talvez uma geração que desista muito fácil dos seus sonhos, seja um fator, não o principal, mas um fator importante a ser levantado. Atletas que não têm resiliência, atletas que desistem no primeiro não, né? E a gente sabe que até antigamente, quando atletas de altíssimo nível recebiam alguns nãos em peneiras, em seletivas, tentavam de novo até conseguir. E eu vejo uma geração que perdeu um pouco disso. Um não, dois não, não quero mais, desistir, vou fazer outra coisa. Então, se realmente é sonho do atleta, se realmente, claro, ele tem que ter um potencial, né? Não é qualquer um, mas se ele já tem um dom, se ele tem vontade, se ele tem essa resiliência, se ele quer, se a família apoia, eu acho, e se ele é novo, se ele é jovem, eu não vejo tantos obstáculos assim para ele parar tão cedo, para ele desistir. Claro que ele vai, a série de fatores, né, outros fatores que talvez atrapalhem essa situação, né, para ele conseguir chegar, mas eu acho que tendo essa resiliência, tendo o apoio da família, tendo a consciência também da família e do atleta no que ele precisa evoluir, e a família comprar a ideia e o atleta entender isso, se cercar de boas pessoas e bons profissionais que passem isso com nitidez, para que o atleta consiga entender o que é que realmente ele precisa trabalhar para evoluir, e ele conseguir fazer isso, eu vejo com grandes possibilidades de chegar. E aí, quando eu falo chegar e ser atleta profissional, claro que vai depender do nível, né? Hoje você pode ser atleta profissional numa 4ª divisão, você pode ser atleta profissional jogando só um campeonato estadual, como você pode ser atleta profissional jogando uma Champions League. Então, é isso que vai diferenciar a qualidade do atleta e o tanto que ele quer. Mas eu afirmo aqui, se tem menos de 12 anos, 13 anos, 10 anos, você tem esse sonho muito latente em você, basta trabalhar, ser resiliente, que você vai chegar. O nível eu não consigo garantir, porque vai depender do atleta, mas que ele vai chegar a ser jogador profissional. E o que você acha que é um fator que tem gerado isso, né? Porque você falou do resultado, da consequência, que é um fato nessa geração. Mas o que será que tem gerado o ambiente, a educação, a própria cultura geracional? O que o professor acha que tem gerado e talvez o que um jovem ou uma família de um jovem pode fazer para conseguir vencer essas dificuldades, obstáculos, enfim? O mundo por si só, no geral, ele mudou muito, né? De um tempo para cá. Coloca 10 anos, 20 anos para cá, não tinha internet com a facilidade que nós temos, nem internet tinha 30 anos atrás. Então, acho que isso é um fator bem importante a ser colocado. A facilidade do atleta, nem falo do atleta, da pessoa, da criança, ter tudo que ela quer instantaneamente na mão, que é o celular. Ter mais informações sobre outros esportes e outras profissões. Eu acho que hoje isso está mais fácil de se ter. E, consequentemente, não existe mais o lazer que tinha antigamente, que era o futebol. Não tinha celular, não tinha o que tem hoje, a internet, que é um mundo à parte. O atleta, o menino tinha que ir para a rua, era uma das maiores diversões, era ir para a rua praticar esporte. 90% era futebol. E hoje não se faz mais, não se pratica mais, né? E as escolas hoje, algumas, não vamos generalizar, fazem um trabalho de repente que não replica isso, né? Que é o futebol de rua, que é a liberdade para você jogar, que é você ser um atleta com autonomia para tomar suas decisões. Então hoje o atleta nem falo atleta ainda, o aluno ou a criança que vai para uma escola, ele é muito engessado a fazer algumas coisas. Então se perdeu muito essa raiz de rua, né? Então acho que as escolas hoje têm que olhar bem para isso, para que o atleta volte a ter, o aluno ou o menino volte a ter essa liberdade, volte a ter esse lazer, brincar de futebol. Eu acho que isso vai dar acervo, motor para ele, entrando numa parte mais do Fabiano, para que ele possa depois ser um atleta com mais fundamento, com mais qualidade e até mesmo com mais inteligência. Legal. Sabe uma coisa que agora veio aqui na minha cabeça, eu acho que inconscientemente eu já penso nisso, mas a gente discutindo aqui me veio. Sabe o que eu acho que pode ser um desafio também, se dado a tecnologia, as mídias sociais e por aí vai? Eu acredito que muitos meninos eles não têm consciência do mundo virtual, um pouco ilusório, do mundo real no futebol. Então, por exemplo, eu vejo no Instagram o jogador fulano, o jogador etc. Tenho lá minha foto, né, que até eu brinco do negócio que é a foto, que é o vídeo, etc. Então, ele cria-se esse mundo e esse cenário
devido à exposição na mídia social. Até eu me lembrei de um filme, eu não lembro o nome desse filme, que o Adam Sandler fazia, que ele vivia numa bolha, acho que é Bolha o nome, não sei se vocês lembram desse filme, que ele vive num mundo irreal, que ele tem um controle remoto, que ele consegue mudar esse mundo, mudar o cenário dele, eu não lembro exatamente, consegue voltar, e aí ele muda o cenário, eu esqueci o nome. Mas eu vejo isso, me veio agora na cabeça assim, essa questão. Então, o jovem, o adolescente, devido à exposição na mídia social e vendo jogadores, ele projeta um cenário que parece muito fácil, que é uma vida... no caso do jogador não é uma vida de aparência, porque ele tem aquela vida, né? O grande jogador, né? Mas o menino, ele projeta isso. E aí quando ele vem para um cenário que ele pensa... Cara, eu preciso treinar. Rapaz, tem mais quase 3 milhões de meninos que competem e concorrem comigo diariamente. E talvez ele... deixa pra lá. Então seria assim uma auto-expectativa com um baixo preço a se pagar. Então, me veio agora na cabeça. Né? Eu acho que, infelizmente, é muito status também. O atleta, ele quer fazer um jogo bom para... Não é um jogo bom, ele quer estar no jogo para tirar foto, já pensa no Instagram, né? Então a mídia social tem que saber ser usada. Eu uso, acho que todo mundo tem que usar, mas com cautela, com calma. É muito perigoso. É muito perigoso mesmo, parece brincadeira, mas ela é perigosa. Então o jovem, às vezes ele quer estar para dizer que ele é atleta. E às vezes sai até do atleta, não é nem o menino, às vezes é o pai, é a família. Para colocar a foto do filho, para mostrar para os amigos que meu filho é atleta, ele está jogando, está treinando. O menino fez gol, o menino vai ser essa... Às vezes nem pensa no futuro, é só questão de status. E é normal, você entende isso, porque isso, como eu falei agora há pouco, ficou visível para todo mundo. Todo mundo vê o Neymar antes do jogo no vestiário, postando foto. Então, assim, é uma exposição, né? Agora, o que o Neymar é, para mim é esta classe, mas o que ele fez para estar lá? O que ele passou para estar lá? Aí isso talvez alguns não queiram pagar o preço. Claro que o Neymar é um cara que tem o dom natural, né? Mas outros exemplos, talvez, o que esses outros passaram para ser um atleta profissional, para estar postando alguma coisa relacionada a jogo, né? Então acho que o atleta tem que ter muito bem isso muito claro. Não é só coisa boa, não é só foto, não é só isso, né? Às vezes perde-se um jogo, o atleta tira foto e sai feliz porque jogou. Então se perdeu essa competitividade deles também, essa ambição no bom sentido de querer vencer. É mais um jogo só que eu vou colocar foto lá, quando eu fizer 18 anos eu vou ver eu nem sei se eu quero ser atleta. Então virou mais um parque de diversões, às vezes parece, futebol, do que uma carreira para ser levado a sério. Então acho que tem que ter muito cuidado em relação a isso. Muito interessante esse tópico, Jorge. Com certeza tem pais nos assistindo aqui. E isso que você falou, eu também vejo o cuidado que precisa ter. Porque às vezes você pega meninos de 6 anos, 7 anos, como você falou, quem está ali cuidando é o pai. O menino pode dar uma olhada, sim, mas na grande maioria é o pai. E aí já tem aquela arte, já tem aquele vídeo, já tem aquele tudo. E vai criando esse cenário no menino que eu estava expondo aqui agora, né? E aí o menino começa a entrar numa realidade, ou às vezes o menino sente essa pressão. A gente vai ter até um livecast aqui que eu quero abordar exatamente sobre isso, né? Como um pai não destruir a carreira de um filho que ainda nem começou. Mas é muito interessante você falar sobre esse tema, porque a influência que os pais têm, elas são muito grandes. E essa questão também eu acho que é muito peculiar e talvez aborde, sei lá, mais 50%, 60%, que eu acho que é a parte comportamental, né? Tanto a resiliência, como você falou, mas a competitividade. E uma coisa que me assusta, Fabiano, é que antigamente, no meu tempo, talvez o menino de uma classe média alta, ele não tinha tanto isso, né? Alguns tinham, mas ele tinha talvez menos motivos para ele ser competitivo e fazer acontecer o negócio. Sim. Já o menino carentezinho, pobrezinho, lá de uma vila, de uma favela, ele tinha mais essa gana, né? Porque ele não tem para onde voltar. Se eu voltar lá, eu vou voltar a morar naquele cenário, não quero. Mas o que me assusta, essa é a palavra, é que nós vemos hoje meninos de classe média baixa, que o menino não quer. E não tá nem aí. Eu já vivenciei aqui no CT alguns casos de meninos assim, de situação baixa, que você chama, convida, o menino não aparece. Não tem aquela vontade, né? Não tem aquela gana, competitividade. Né?
E isso eu acho que é tanto no time pequeno quanto no time grande. Conversando com outros amigos de clubes grandes, eles falam que aqui é a mesma coisa. O menino ele só quer sair, postar uma foto, perdeu de 5, tá bom, semana que vem é outra coisa, né? Então ele perdeu essa gana, essa competitividade, esse negócio de velho, vamos fazer dar certo, vamos fazer acontecer. Então eu acho que um dos motivos, o que eu preciso fazer para ser um jogador profissional, pensando na parte comportamental, é ser um cara mais resiliente, ser um cara mais persistente, acredito, sair um pouco dessa bolha de mídia social, desse cenário que não é a realidade da maioria, né? E eu acho que tentar despertar a competitividade. E aí eu pergunto para vocês, como que um menino pode fazer isso? Como que o menino pode conseguir buscar? Quais são as ferramentas, né? Talvez seria um psicólogo, uma pessoa mais indicada, mas com certeza vocês têm experiência, né? E podem dar algum insight, algum feedback aí que seja válido para quem está nos ouvindo. Eu acho que algumas crianças, adolescentes, têm essa motivação, eu chamo de intrínseca, né? Conseguem motivar. A grande maioria não tem, precisa de estímulo externo. E aí cabe a nós, profissionais, estar dando esse estímulo toda hora. É competindo mais, é trabalhos feitos que você aguce essa competitividade entre eles. E daqui a pouco tudo que você está fazendo, você está competindo, você está querendo ganhar alguma coisa, se perder, não que seja castigo, mas se perder, sentir de alguma forma, fazer o atleta, ou a criança, o adolescente, sentir que perdeu, para que a próxima vez que ele dispute, ele tente ganhar, para ele valorizar mais. Então você pode vencer um jogo, né? Gente, lembre desse sentimento de vitória, porque ele é muito bom. E ao mesmo tempo quando perde, não podemos esquecer esse amargo, porque não pode sentir mais isso, ele não quer sentir mais isso. E hoje os atletas sentem, às vezes não sentem, né? Então eu acho que vai muito do educador, além do profissional de futebol, mas também do educador, para que a gente seja pessoas mais competitivas, né? Claro, dentro de um limite, claro, respeitando o adversário, mas ao mesmo tempo respeitando, mas querendo vencer. Sim. Indo numa linha bem tendo assim, desse limite para fazer quase de tudo, né, para poder vencer. E às vezes alguns, não, eu vou até ali, não quero mais, não vou me expor, não quero. Então, respondendo mais sua pergunta, estímulos externos, né? Aqueles que não têm essa motivação intrínseca, estímulos dos profissionais, com o tempo, não é do dia para a noite, às vezes 2, 3, 4, 5 meses, um ano para você aguçar um pouquinho naquele, agora não. E ele percebe, é treinável, é condicionável. Então você condiciona a pessoa a ser competitiva. Como a gente pode condicionar fisicamente, a gente pode condicionar esse processo de comportamento mesmo, de ser competitivo, de não gostar de perder, né? Acho que a palavra seria essa, não gostar de perder. Perdeu tá bom, empatou tá bom. Não, competindo você vai cada vez mais, é um funil, a gente sabe que é difícil, mas competindo e acreditando, como o Jorge muito bem frisou, tem níveis de futebol, uma Série A, uma Série B, uma Série C, talvez não chegue no ápice, mas você se esforçando, a gente tem vários exemplos de atletas que fizeram isso, né? Que foram resilientes, que não passaram numa peneira, que não passou numa segunda, mas foi tentando, resiliente e acreditando no processo. E acabar se tornando um atleta profissional. Legal, sobre essa frase que você falou agora de não gostar de perder, eu lembro que recentemente eu assisti uma palestra com ex-atletas e atletas assim, de um nível bem alto, né? Nem eram do futebol. Mas eles estavam discutindo sobre os fatores comportamentais que levam os grandes atletas, tipo um Michael Phelps, um Cristiano Ronaldo, por aí vai. E, segundo eles, baseado em estudos, os grandes atletas, eles amam vencer. Mas os atletas de um nível muito alto, dos recordes, eles odeiam perder. Então, esse odiar perder os leva, é um combustível. E aí, eles falando, eu lembrei de alguns vídeos, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, entrando lá no vestiário, pá, chutando. Né? Não chegar no extremo assim, mas você vê dentro dele essa raiva boa, se existe isso, né? Esse combustível de fazer ele para ele não ganhar. E quanto isso é benéfico para ele conseguir se sobressair. E aí eu levanto uma questão para vocês, professor Jorge, você falou muito bem sobre essa linha tênue, né? Que a gente tem, nós como educadores, professores e por aí vai. Antigamente eu tinha essa visão, mas depois de assistir essa palestra eu mudei. Exemplo, quando você pega num trabalho de iniciação, uma escolinha, e aí vai, em qualquer esporte, não só se tratando do futebol, o que nós, professores, somos educados a passar para as crianças quando eles perdem? Tá bom, tudo bem. O importante é jogar.
não é verdade? E nessa palestra eles jogaram isso e eu comecei a refletir, cara, e aí? Será que esse não é um dos motivos, como o professor Jorge falou, não pode extrapolar, mas não, eu vejo assim, passar uma lição e desde aquele dia, sempre que eu tenho a oportunidade, quando eu acompanho os jogos nossos aqui, principalmente dos pequenininhos, né, eu chamo eles e falo assim, gente, não tá bom não ganhar. Não tá bom não ganhar. Você tem que ir para casa refletindo, pensando o que você poderia ter feito. Porque senão nós estamos condicionando e treinando essa criança a tudo tá bem. E uma frase que eu uso é assim, o esporte, quanto mais de alto rendimento, eu acredito que isso vai refletir na tua vida de alto rendimento, seja ela qual for. Mesmo um menino que não vai ser profissional, né? Eu vejo muito essa competitividade como Kaique, assim, tipo, nunca tá bom. Poxa, não, tem que melhorar. Que foi uma coisa que eu fui condicionado lá, porque quando perdia, nossa, era aquela pressão, perdeu, pode ser dispensado e por aí vai, né? Então, eu levanto essa bola para vocês, porque como que a gente tá educando e condicionando esse menino de 8, 9 anos? Como vocês falaram, guardar guardar a proporção, né? Não pressionar muito, mas incentivar e fazer o menino pensar para ter essa competitividade dentro dele, para ele se desenvolvendo, né? Eu acho que parte muito da questão da autocrítica, né? Mesmo quando se ganha não está tudo certo e quando se perde está tudo errado, mas precisa ser trabalhado. Justamente trabalhar esse fato, não gostar de perder. Não gostar de perder. O que eu preciso melhorar? Mesmo jogando bem. Porque não significa mesmo que você ganha um jogo, não significa que você fez uma partida perfeita. Significa que você tem alguns pontos a serem melhorados. E é sempre esse processo para se tornar um atleta profissional. E mesmo profissionalmente, como você falou, atletas de alto rendimento, mesmo ganhando fortunas, o fato de Cristiano Ronaldo, Messi, outros atletas como Michael Jordan antigamente, eles ganhando fortunas, mesmo assim ganhando tudo, eles têm aquela gana, aquela vontade, aquele intuito de sempre estar ganhando, ser competitivo. Eu acho que isso seria uma das ferramentas. O Fabiano falou bem nessa questão, e eu acho que a gente tem que lembrar que é um jogo, né? O futebol é um jogo e tudo pode acontecer dentro de um jogo. Agora é obrigação, na minha visão, do atleta com si mesmo fazer o máximo para vencer. Só que é um jogo coletivo. Então isso implica também, né? Não basta você fazer o seu, o teu companheiro tem que fazer o dele. Então assim, eu acredito que eles de forma individual precisam performar, precisam fazer o que for possível e impossível para vencer duelos, por exemplo. Isso já é uma baita de uma dica para seletiva, para querer chegar no profissional. Se eu vencer os meus duelos, seja defensivo ou ofensivo, eu estou fazendo a minha parte já, né? E se a grande maioria da equipe fizer isso, a chance de vitória é quase 90%, né? E sentir o jogo. Acho que se sentir a derrota, sentir o empate, né, quando não se tem uma vitória. Então, assim, se esse atleta ele fizer o máximo possível e impossível para estar vencendo, para estar performando em todas as questões física, mental, tática, um bom entendimento, questão técnica. Então, cuidado quando fazer um gesto técnico, não fazer de qualquer jeito, fazer com calma, o gestual certo, com o perfilamento do corpo correto, não fazer de qualquer jeito. Então isso é excelência, né, no futebol e no esporte. E já entrando nessa questão de excelência, esses atletas olímpicos, né, às vezes uma corrida, uma prova de natação, às vezes 1/1000 define. E aí esses atletas vão procurar situações, mas eu estou fazendo tudo o que tem que fazer. E aí eles vão procurar situações absurdas. Não, mas eu estou tomando 10 copos, um exemplo, né? 10 copos d'água. Me falaram que se eu tomar 11 é o ideal. E ele vai lá e faz algo a mais. Não, mas se eu dormir 8 horas, eu tenho que dormir 9 horas. Então eu vou dormir 9 horas. Então isso já entra numa excelência, em algo que vai fazer de tudo para estar 1 segundo, 1/1000 de segundo na frente do seu adversário. Então acho que quando o futebol, os atletas começarem a pensar assim individualmente, porque a parte coletiva parece também um refúgio para ele, sabe? Mas o futebol é coletivo, por que eu vou dar o meu melhor e ele não vai? Então não depende só de mim. Agora, se pensa um grupo todo pensando assim e depois você conseguindo trazer essa ideia para o grupo, né? O grupo vai crescer muito. Então, é algo, de repente, uma conversa bem mais prolongada, né? É difícil colocar isso na cabeça dos pais, dos meninos, né? Para que eles vão atrás da excelência com cuidado, respeitando a idade, respeitando tudo, respeitando o adversário, mas que eles tentem ser excelentes naquilo que eles fazem, principalmente dos 15 anos para cima, onde você já entra numa idade que você está numa definição ali, que será que eu vou para o 17, será que eu vou para o 20, vou chegar no profissional, não vou? Então é uma fase bem importante já de 15 anos para cima.
eu acho que aí o atleta tem que começar a ser excelente. Tomar todos os cuidados, dormir, se alimentar bem, enfim, todos os cuidados que a gente já sabe em questão física e também ir buscar questões de tática individual, de técnica, tá sempre se aprimorando, o que eu tenho de defeito, o que eu posso corrigir, ser um vidrado, a gente não acha mais atleta assim, como é o Cristiano Ronaldo na parte física. Sim. Bom, eu saio daqui, eu quero ver meu vídeo, cadê meu vídeo? Eu fiz gol, não fiz, o movimento tá errado, eu acertei, eu errei, não, eu vou ver o cara da minha posição, como é que ele joga, eu quero jogar igual, então é inevitável, um cara assim, ele chega no profissional. E a gente não vê mais isso, a gente vê, vou fazer do meu jeito, que se der, Deus, não der, não deu. Pô, muito interessante isso, e eu vejo também essa questão, partindo desse princípio que você fala, né? Na cabeça talvez da maioria dos meninos, eles pensam, não vai fazer diferença um copo a mais de água, não vai fazer diferença eu cuidar da minha alimentação e talvez não comer não tomar uma Coca-Cola, igual tem lá o vídeo do Cristiano Ronaldo que ele esconde, só né? hoje, Só hoje, e aí vai, só que talvez ele não tenha a consciência de que ele está concorrendo com muitos meninos, né? Então é um pouquinho a mais. E às vezes a gente vê isso, depois eu vou te perguntar sobre essa questão física, Fabiana, a gente vê muito, por exemplo, hoje, a parte física, né? Tem meninos que talvez, atletas profissionais que não têm tanta qualidade técnica, mas o cara é um monstro e ele sobressai e ele joga em alto nível. Então, isso que o professor Jorge falou, muito interessante, pequenos detalhes, porque aí nos pequenos detalhes você aumenta 0,1% e assim você vai melhorando, daqui a pouco você faz um jogo melhor, daqui a pouco você faz uma temporada melhor e você começa a se destacar e chamar a atenção, né? Então eu acho que isso realmente é algo a gente está se refletindo. E Fabiano, aproveitando esse gancho, o que hoje é muito exigido na performance física de um jogador profissional? O que é imprescindível, né? São conceitos, claro, universais, talvez dentro de campo ali, de todas as posições. Depois eu vou te perguntar de uma forma rápida o que cada posição seria interessante, mas o que você pode falar nessa questão de performance física e o que é imprescindível ter para virar um jogador profissional? Cara, hoje para um atleta profissional são vários fatores, mas o preponderante hoje, a gente costuma dizer que o atleta tem que ter alguns quesitos básicos que não fogem. Ter uma boa força e ter um bom nível de velocidade, que é o que o esporte tá exigindo, né? Cada vez mais no futuro, talvez seja mais velocidade até do que força. Mas hoje em dia, condições básicas, né? E dependendo do biotipo de cada posição, lógico. Mas hoje em dia, a gente frisa muito, né? Alguns preparadores físicos são amigos meus e eu também priorizo, força e velocidade. Se o atleta conseguir ter um bom nível de força e velocidade, lógico, de acordo com a idade, de acordo com a posição, de acordo com o clube que está jogando, mas hoje força e velocidade seriam um dos quesitos básicos para o atleta conseguir se desenvolver jogando, né? E depois, como o Jorge falou, aí tem os aspectos técnicos, táticos, psicológicos, que envolvem também as posições, né? E, professor Jorge, então vamos levantar assim as questões, e aí eu peço para o professor falar um pouco de tática individual, coletiva e técnica, do que é esperado de cada posição. Claro, de uma forma objetiva, né? A gente pode, quem sabe, em outro momento aprofundar cada um dessas posições, mas vou deixar o goleiro de lado porque eu penso em trazer um dia um goleiro, um preparador de goleiro aqui para a gente discutir sobre isso. Mas pensando nos laterais, o que se espera de um lateral hoje para que ele consiga ir para um alto nível, para uma categoria de base, para um time profissional? Quais são conceitos assim elementares que ele precisa ter, desde técnica, tática individual e tática coletiva? Kaique, legal se começar por lateral, que é uma das posições que eu mais admiro, porque eu acho que é a mais completa, é a mais difícil de se executar. Você fala de um zagueiro, a função do zagueiro é defender, primeira função. Você fala de um meio, o meio é armar, é criar. O lateral, os dois, ele precisa hoje defender e ele precisa atacar. Ao mesmo tempo, ele precisa estar bem fisicamente. Então, hoje o lateral, para você nem ser lateral, por isso que sumiu um monte de lateral, não tem com qualidade, né? Ao mesmo tempo, tem que ter qualidade também para jogar, fazer um bom passe, um bom cruzamento. Então, é uma posição muito complexa. Eu acho que nossos laterais têm muita dificuldade na questão defensiva, mas não é pouco, é muita. Tendo em vista que a grande maioria dos laterais que saem daqui para a Europa viram extremos, pontas, né? Externos, enfim, chama como quiser, e porque nós não temos não é trabalhado a questão defensiva nos laterais.
então fazer uma cobertura de um zagueiro lá do contrário. Quantos e quantos gols, acho que todo fim de semana você vai ver os gols do Fantástico, tem gol numa bola cruzada do outro lado e o cara cabeceando por trás do zagueiro, do lateral, o lateral não sabe fechar. Então acho que se o lateral conseguir ter essa consciência de trabalhar uma linha de 4 defensiva, é legal, ao mesmo tempo ele tem um bom cruzamento, uma boa velocidade para passar e fazer essa criação, ter essa criação externa para poder achar um cruzamento, seja ele por cima ou por baixo. Não se vê mais laterais trazendo para dentro como se via antigamente, né? Então isso é uma característica de repente que você desmonta uma organização defensiva e laterais inteligentes. Enfim, aqui eu estou falando também do ideal, de um lateral de nível top, né? Mas eu acho que essas atribuições, elas casam bem, simplificando, que saiba jogar no meio de 4, que tenha força para ajudar o ataque, o Will tem um bom cruzamento, levanta a cabeça para cruzar. Eu acho que se você tiver isso, é um bom início para você se dar bem na função. E aí, como você falou, você vai subindo o nível ali, né? Se você conseguir cortar para o meio, né, como fazia um Cicinho aí da vida, hoje no futebol, o Maicon, o da seleção brasileira, né, antigamente, cortando para dentro, você já confunde o cara que está te marcando, porque, pô, será que ele vai para dentro ou vai para fora? E quando o professor falou de cruzamento, eu acho que é o mesmo princípio da batida na bola, também aquela paralela, né? Que ele recebe do zagueiro, ele ajeita o corpo, até no ajeitar o corpo, hoje eu vejo os meninos tendo dificuldade, né? Tipo, às vezes fica de costas pro jogo, recebe a bola aqui, ele já tem que receber e faz como se fosse o cruzamento lá pro ponta na paralela, ou faz um 2 pro meio e sai para jogar. E fisicamente, rapaz, o lateral sofre, cara. Sim, uma das funções mais difíceis, assim, né, para ter um bom nível de condicionamento, né? Tem que ter força, tem que ter velocidade, tem que ter resistência de velocidade, que é você resistir aos estímulos. Bate e volta, bate e volta, resistir, né, esses estímulos, tem que ter uma boa parte aeróbia também. É uma das posições mais difíceis no nível de condicionamento, né? E por isso que a gente tem bastante dificuldade em encontrar atletas. Hoje tem bastante extremos, né? E laterais que não chegam muito até a linha de fundo, justamente talvez por um pouco dessa dificuldade na hora de fazer uma boa marcação e também pela essa dificuldade de dar vários tiros de repente e chegar no final e não ter aquele nível de força para poder estar voltando. Né? Então é uma posição bem complexa, assim. Diria que força, velocidade e resistência seriam das valências aí a serem trabalhadas. Sim. Até eu tenho uma história, eu fui lateral praticamente a carreira toda, mas eu tenho uma história bem engraçada, que quando eu subi pro profissional, naquela ímpeto, né, de um menino jovem ali, 19 anos, eu tive algumas dificuldades. A primeira delas foi que eu sempre joguei de ala, então lá no meu sub-17 era a febre lá do 3-5-2, né, que a seleção teve, que o São Paulo foi tricampeão brasileiro, então era 3-5-2, 3-5-2. E aí, quando eu vou subir profissional, era o 4-4-2. Então, nossa, eu tive uma dificuldade para fechar. E aí eu lembro das minhas estreias como profissional, era assim, o primeiro tempo eu voava. E bate e volta, e bate e volta, e bate e volta. O segundo tempo eu morria. Aí eu lembro até que o treinador que me subiu profissional na época, o Wagner Benazzi, ele falou assim, cara, o que acontece? Você no segundo tempo você morre, no primeiro você engole. Aí ele fazia um treininho comigo, acabava o treino lá, lembro como se fosse hoje. Ele colocava um goleiro aqui, né, o goleiro com a bola no tiro de meta, ele dava a bola em mim, aí eu tocava no Benazzi, o treinador, ia até o fundo, ele jogava lá para cruzar e agora volta. Aí eu tinha que voltar correndo pelo meio aqui, como se eu estivesse fechando, né? Trabalhando um pouco dessas valências, mas olha, lateral não é fácil. Não é fácil. E zagueiro, o que um zagueiro aí precisa ter para se destacar nesses conceitos aí, técnicos, táticos? O zagueiro, ele é uma função que mudou bastante com o goleiro, né? Pegar aí os jogos de 20 anos atrás, o zagueiro era zagueiro e só chute para frente, né? Aí começaram as mudanças vindo de fora do Brasil, a qualidade do gramado foi mudando, as defesas foram melhorando e aí o zagueiro teve que começar a jogar também. Então, eu costumo dizer, por exemplo, para os meninos, se é zagueiro, tua primeira função é defender. Então você não pode atacar melhor do que defende. Porque daí você vai lá para frente, Então você primeiro, se você é zagueiro, defenda bem. Seja forte, seja um poder de leitura para ter uma boa antecipação. A questão da bola aérea é fundamental para zagueiro, tanto bola parada quanto bola em jogo. Confronto, então o Fabiano vai falar de força daqui a pouco, mas você poder confrontar, ao mesmo tempo
leitura tática de posicionamento, que invariavelmente você vai encontrar adversários mais rápido que você, que são os atacantes, então você vai ter que se posicionar melhor. Então, esse é o primeiro, defender. E aí, hoje está pedindo-se muito que o zagueiro jogue, e eu não sou contra, sou totalmente a favor, porque está se pedindo hoje. E aí é você ter um bom passe, uma boa leitura, uma boa virada de pé, né? Você vai jogar no lateral, de repente está aberto por dentro, só que você não pode mostrar que você vai fazer o passe ali. É uma região perigosa, uma zona vermelha de erro de passe, né? Então você não pode errar. Então, hoje a qualidade dos atletas, por isso você pega um Marquinhos, tá, claro, vou falar em alto nível de volta, mas como exemplo, se pegar pro lado de volante, ele joga de volante, né? Então os atletas, os zagueiros hoje também tem que ter qualidade, também tem que se trabalhar do passe, uma bola longa, uma quebra de linha na hora certa, enfim. Eu acho que, resumindo, uma boa leitura tática, para você estar bem posicionado sempre, poder de antecipação, bola parada e uma construção para iniciar pelo menos razoável, né? Relação com a bola pelo menos razoável para você conseguir pelo menos fazer um bom domínio direcionado já para o lateral, uma boa bola longa, daqui a pouco achar um passe por dentro e poder ajudar na construção da equipe. Cabeceio, né? O professor falou, mas acredito que hoje é uma dificuldade também, né? Tempo de bola, cabeceio, onde você pegar na bola, porque não é só você colocar a cabeça na bola, mas você subir, né, e tirar essa bola assim longa. E sobre isso que o professor falou, até é interessante que eu lembrei que uma vez a gente ouviu em um grande clube do Brasil que quando eles veem que o menino tem esse perfil de zagueiro ali nos 10, 11 anos, eles forçam o menino a jogar de volante justamente porque o futebol de hoje em dia pede zagueiros que saibam sair jogando. Então ele já força o menino ali para ele saber pensar rápido, dominar sob pressão, encontrar um bom passe para preparar melhor. Faz parte da metodologia, né, do clube com os zagueiros. Interessante isso, né? Só que daí tomou-se um tempo que ele estava melhorando a questão do cabeceio. Então é muita parte tática, né? Se esqueceu um pouquinho a parte de analítica do jogo, a parte onde você precisa trabalhar o seu individual, o seu gesto para você cabecear, não é simplesmente pular e cabecear. Tem todo um gesto para como que eu vou subir, com que perna que eu vou apoiar, o que eu vou fazer com o meu braço, para onde eu vou cabecear. E se eu vou cabecear sozinho, beleza, se eu vou cabecear com o atacante junto, como que eu vou me proteger para cabecear? Então é mais complexo e infelizmente eu me coloco nisso. 3, 4 anos atrás, eu queria trabalhar a parte tática, que parte técnica, eu quero fazer um jogo tático legal ali para ganhar jogo. Só que definir era o gesto técnico. Eu me defendia bem legal, a bola estava com o zagueiro errava um passo, tomava gol. Tá, mas então eu não estou trabalhando. Eu errava um cabeceio, fazia um gol contra, uma bola que podia cabecear, não cabeceava, enfim. Eu acho que isso tem que ficar muito claro nos dias de hoje, que ele não pode olhar só para um lado. Só a parte tática, só a parte técnica, só a técnica também. Claro, eu vou ter atletas técnicos, legal, mas não é só isso, só a parte física, então é muito complexo o atleta de futebol, né? Então ele precisa ter muita atenção a essa questão de você estar evoluindo os seus gestos, você ter um bom cabeceio, e aí cada função vai exigir, como a gente está falando agora, algo mais da parte técnica. E do zagueiro é o cabeceio, sem dúvida nenhuma. E a performance física aí do zagueiro? De modo geral, ter uma boa estatura, né? Às vezes não ser tão alto, mas ter uma boa impulsão, porque às vezes você pode até, citando o caso do Marquinhos, né? Não é um atleta tão alto, mas ele tem uma boa impulsão, um bom tempo de bola, uma boa força para ganhar os confrontos, não tanto a parte inferior, mas também a parte superior, também o atleta tem que estar se preocupando, o menino, o jogador também tem que estar se preocupando com essa questão também no nível de força, ter uma arrancada curta, mas numa direção rápida, até para que vai encontrar extremos ou 9 que tem uma boa velocidade, né, um falso 9. Então o zagueiro tem que se preocupar bastante com essa parte de uma boa estatura, como eu falei, um bom nível de força e um bom cabeceio. E qual seria essa estatura hoje aí no futebol profissional? Vai depender muito, eu não gosto de ser assim, até como goleiro, né? Goleiro, só para dar um exemplo, né? Se chegou em 85 só goleiro, você não vai ser goleiro. Eu acho que ele pode compensar de outras formas. É difícil? É muito mais difícil. Muito mais difícil, mas pode. Zagueiro é a mesma coisa, eu acho que para alto nível, 1,87, 88 para cima. Agora, se eu tiver um zagueiro de 1,84, que tem uma boa impulsão, que tem um bom jogo, uma boa construção, eu não posso falar que não vai ser zagueiro. Né? 1,83, estourando 1,82, aí já começa a chegar no limite. Né? Já está no limite absurdo, tem que compensar muito mais. Então vai entrar o que ele entrega, custo-benefício. Né? O que ele entrega por ser baixo, será que vale a pena ter um atleta baixo? Tem que preocupar um pouquinho mais com a bola parada, mas ele te dá outras situações.
ele já é uma boa construção. O confronto, ele não perde confronto, é um zagueiro veloz. Então eu não consigo te dar uma altura, uma estatura exata. Vai depender o que ele vai entregar em outras questões. Bacana. Marcelo, você precisa ir, pode ir? Não? Qual que é esse minuto aí agora? Para eu 40. cortar. Legal, muito bom, professor. Então, e agora os médios, porque eu nem sei se eu posso falar volantes ou meias, porque hoje está tudo meio misturado, meio junto ali, né? Futebol moderno, dinâmico. Então, o que nós poderíamos falar de médios, os tipos de médios que tem, né? O que você poderia me falar nessa parte técnica, tática e por aí vai? É muito legal se falar porque acabou realmente. Hoje você não tem mais número 5, né? Volante que só rouba a bola e entrega. Não tem mais. Ao mesmo tempo, infelizmente, não tem mais o 10. Antes era o 5, o 8 e o 10. Sim. Agora todo mundo é 8. Né? Então por isso essa nomenclatura que vem de fora, que são os médios, né? E a gente, gostando ou não, tem que se adaptar. Né? Eu gostaria muito mais de um 5 e de um 10, que deixa o 10 lá, aquele time para resolver o jogo. Sim. Mas a gente está fugindo do futebol moderno, que é o exigido hoje. Então hoje todo mundo tem que saber defender, todo mundo tem que saber atacar. Eu acho que isso já é uma boa resposta. O médio, o volante, o meia tem que pisar nas duas áreas, né? Falam muito do box to box, né? Que é uma nomenclatura utilizada hoje bastante, que é defender e atacar, pisar na área. O médio que não pisa para finalizar não vai se destacar, ao mesmo tempo que não recompõe para ajudar a defesa também não vai ser utilizado. Precisa saber se posicionar. Você falou agora do lateral, tem um perfilamento médio, esses médios muito mais, por estar numa região mais povoada e mais perigosa. Então se você já receber essa bola com domínio orientado, já fazer um mapeamento, se tem alguém, já conseguir dominar com um toque só, jogar vertical e de repente achar, se sai do goleiro com 2, 3 toques está no outro gol. Então isso é uma função, posicionamento do corpo, você saber jogar atrás dos atacantes, saber jogar atrás da primeira linha ofensiva do adversário, jogar entre linhas, às vezes tem que saber jogar de costas, né? Então assim, é uma posição, uma função bem ampla também, mas que exige muito da leitura antes da bola chegar, quando a bola chega e após, né? Então por isso que talvez os atletas com mais facilidade de fazer a leitura, mais inteligentes, né? Tá olhando aqui, sabe que tem outro atleta lá, então essa função de repente são atletas mais desenvolvidos cognitivamente por isso, né? Ao mesmo tempo a força, né, que o Fabiano vai falar que precisa para confrontar, para você sair de uma marcação. E falando nisso, o desmarque ele é muito importante. Então se eu ficar paredinho marcado, eu não vou jogar de costas, eu vou ter que sair, achar espaço, criar linha de passe para que meu companheiro possa me achar para estar jogando. Então de repente essas são as principais qualidades, né, que o atleta precisa desenvolver, sem falar em daqui a pouco para chegar no altíssimo nível, uma boa finalização, como eu falei, entrar na área do adversário, né? Tá não toda hora, mas tá de repente achando um passe de gol, porque a gente tem que tomar cuidado, eu gosto de falar isso porque muitos volantes médios, eles acham que toda hora eles têm que achar um passe para gol, ou meias. Então eles pegam a bola no meio, eles querem achar um passe para gol lá. E isso, o passe vertical a gente precisa equilibrar bem, às vezes não é um passe lá, a gente precisa rodar a bola primeiro para depois ser mais incisivo, né? Ao mesmo tempo, é melhor você segurar do que empurrar. Eu prefiro um atleta que tenta toda hora do que não tenta nunca. Então você consegue dosar mais. Então o atleta com uma visão vertical para essa função é bem importante. Legal. Muito interessante. Eu acho que é um dos jogadores mais procurados, né? Talvez. Penso eu aí em extremos rápidos e médios com essa capacidade. E aí na parte física esse cara é quase um lateral, né? Exatamente. Os estudos provam aí, GPS, né? Pelo menos a última Copa do Mundo aí, que é a posição que mais percorre, por incrível que pareça, até mais do que lateral. Devido a essa, como o Jorge frisou muito bem, esse box to box, né? Que é você de área a área. Toda hora às vezes pisa na área, volta para marcar. Então é um atleta que ao mesmo tempo ele tem que ter força, ele tem que ter resistência para poder resistir a esses estímulos de vai e volta, e é uma posição bem complexa, né? E volta a frisar também uma boa estatura para poder confrontar uma primeira, uma segunda bola, um perfil de força bom e, como eu falei, essa questão dessa resistência, porque é um atleta que provavelmente nos jogos, se a gente colocar um GPS aí ou um monitoramento, é a posição que vai maior percorrer distâncias totais, né? Que seria a distância total percorrida no jogo. Não digo nem tanto em questões de velocidade em sprints, mas mais questão de distância total percorrida, são os atletas que mais percorrem. Então o atleta tem que estar muito bem na parte aeróbia, né? Na parte
de resistência também no jogo. É uma região muito povoada, né? Então, às vezes, um toque na bola, você já tem que sair, então você tem que ter essa leitura, tem que ser um atleta muito dinâmico também, para você poder sair rápido, às vezes com movimentos, nem toca na bola, já faz um lance, então a bola chega, já tira do pé rápido, enfim. É uma região onde você não tem tempo, é um futsal. Se o restante já, porque pela compactação da equipe, o meio, muito mais. Então, às vezes vai dar toque de 1-2 metros, porque é ali que está a equipe e você tem que achar espaço. Então, por isso, volto a frisar, atletas que tenham criatividade para sair dessa marcação e dessa região mais povoada também é uma qualidade bem interessante para esses atletas. E eu acho que 2 perfis que existiam antigamente, que hoje, se eles não se modelarem ou não tiverem se modelado, eles são praticamente exclusos do futebol, que é o meia cadenciado, né? Aquele antigo camisa 10, que domina, que passa, né? Eu acho que hoje dificilmente esse cara tem espaço, ele vai precisar se adaptar. Por exemplo, como eu vejo um pouco do Paquetá, né, que ele se adaptou e por isso que está em altíssimo nível aí, mas ele tinha tudo, se ele é de uma geração anterior ali, para ser o cara que domina, que pensa, etc. E um outro jogador é aquele volante baixinho, que ainda tem, sim, né, um Kanté, aqui no Brasil tinha o Leandro Donizete, que ficou conhecido, né? O Mineiro, mas hoje cada vez está mais difícil. Não que ele não jogue como o zagueiro, como o goleiro por causa da altura, mas parece que já tem-se um preconceito, né? Tipo, o cara já... Então ele tem que compensar muito em outra valência, como o Kanté, por exemplo, que, né, a parte física dele é extraordinária, porque senão ele vai ficar fora do mercado, né? Tem que entregar em outras questões, né? Além de tudo isso, é um cara bom de grupo, o treinador tem que gostar. Aí eu falo de ser um atleta vencedor. Eu já vi muito treinador pedir atleta, porque é um cara que foi campeão em outro lugar, não traz ele, mas ele não está numa banda, mas ele foi campeão em outro lugar. No caso do Daniel Alves, se for para a seleção, é muito por causa disso, se for para a Copa do Mundo. Porque o cara, quando ele passa, é campeão, é vitorioso, é um cara que quer vencer. Mas o cara tem que compensar em outras áreas. Ser um cara bom de grupo, ser um cara de trabalho, ser um cara sério, ser um cara que une o grupo, ser um cara que de repente vai correr por 2, né? Vai poder liberar o outro porque ele vai cobrir o outro. Então tem que compensar demais para você poder ter espaço, sem dúvida nenhuma. Legal. E os extremos? Os extremos eu vejo que tem alguns tipos, né? De extremos. Até eu assisti um vídeo ontem, se eu não me engano, eu li uma matéria do Tite, e ele falando um pouco sobre os atacantes que ele pensa em escolher para a Copa do Mundo e que cada um vai depender muito da equipe adversária para qual que ele vai colocar jogando, né? Eu acho assim, os extremos você pode ter hoje várias características, né? O extremo mais vertical, que gosta do confronto, de repente um meia que pode ser utilizado como extremo, que até o Tite já utilizou muitas vezes, até o próprio Paquetá, que não tem nenhum perfil de extremo, mas é um cara que se tiver um lateral que passe, se tiver depende muito do adversário, como você me falou, mas vou falar mais de repente da origem mesmo dos extremos, são aqueles caras de velocidade, aqueles caras que gostam realmente do confronto, aqueles atletas que desmontam uma organização defensiva, que é o que se espera dos extremos. E quando eu falo desmontar uma organização defensiva, de repente você driblar um, driblar 2, e aí não tem mais cobertura, e aí você causa um caos, que daí um vai ter que cobrir o outro, vai gerar espaço na defesa do adversário. Então acho que é isso que se espera dos extremos. Desmontar, ganhar confrontos, e assim você desmontar a defesa do adversário. Tendo em vista de novo o futebol moderno, ao mesmo tempo ele tem a sua função defensiva, que é de repente marcar o lateral do adversário, fechar aqui, baixar aqui a linha. Então exige muito. Claro que aqueles que dão muito a questão ofensiva, você faz uma compensação. Então ele me entrega muito na questão ofensiva. Então de repente eu vou tirar um volante para cobrir ele, que não tem problema. Aqueles que entregam menos, ele é um mais jogador físico. Eu sei que ele vai bater e voltar. Então eu não posso exigir muita qualidade dele lá, porque ele é um jogador que está cumprindo função para mim ali. Então vai depender muito da característica do atleta. Mas eu particularmente gosto do extremo, que é arrojado, que tenta o drible. Ainda mais no último terço, né? A gente não pode começar... O atleta errou uma vez, errou 2, brigar, ele não vai querer mais. Ele vai se tornar um atleta comum, vai virar lateral, porque não vai querer confrontar nem lateral, depois nem vai desistir, ainda mais na formação. Então, no último terço, a gente tem que incentivar o drible. Vai para dentro, não tem que você errar, tô cheio de cobertura aqui atrás, você é o último homem lá, vai dentro, só não seja responsável no nosso campo. Aqui deixa a gente construir, até pode fazer parte de uma construção, dependendo do modelo de jogo. Mas no último terço vai ser feliz, vai ser criativo, vai tentar dar caneta, vai dar chapéu. Acho que isso falta para
algumas pessoas, para a gente poder estimular, para a gente ter esse ganho nos nossos extremos. Né? Eu acho que foi algo que se perdeu e que é essa questão da agressividade no ataque, né? Até recentemente a gente viu alguns meninos aqui, acho que no evento que a gente teve, ou no treino que eu vi, falei, gente, olha só, ele tem o que a maioria se perdeu, que é o cara que parte pra cima mesmo, que pega a bola e vai. E como é bonito ver isso, né? E eu me lembro quando eu marcava um cara assim, rapaz, eu ficava pensando no jogo, meu Deus, lá vem aquele cara de novo. Ou pior ainda era quando você tava tomando 2-0, tava ganhando de sei lá, 2-1 uma pressão, e aí botava aquele baixinho desse tamanho, uma fumaça nas costas do lateral. Eu acho que esse é um fator, né, que talvez venha também ali dessa questão engessada, que acabou engessando muito o futebol brasileiro, e a questão da velocidade, né? Hoje, ponta veloz é difícil de achar, eu acredito. Por exemplo, um Michael, né, que foi lá pra fora, que é uma bala, e tem vários outros aí, mas às vezes o cara nem é tão habilidoso, mas ele é tão rápido que ele dá o tapa e ninguém pega. Então, quando às vezes alguém me fala, olha, tem um menino aqui, o menino é rápido, eu sou rápido. Eu falei, cara, você é rápido mesmo? Porque, olha, um jogador veloz, ele nem precisa ter tanta qualidade técnica que ele é muito procurado. E aí eu te pergunto, Fabiano, é possível você conseguir aumentar a velocidade? Claro que cada um tem o seu limite, né, do seu DNA, do seu DNA, do seu biotipo, né? Existem alguns trabalhos que a gente consegue, né? Lógico que a gente não vai transformar um atleta lento em um atleta rápido. A gente pode deixar um atleta lento um pouco menos lento, um atleta rápido um pouco mais rápido, né? Devido ao tipo até da fibra muscular, até do biotipo do atleta. Então, existem alguns trabalhos que a gente pode estar realizando, trabalhos de velocidade, trabalho de força, potência e transferir para a velocidade, com que torne-se esse atleta um pouco, se ele tem uma velocidade boa, um pouco mais rápido. Existem ferramentas também que a gente pode estar monitorando se o atleta está atingindo o nível ou não, como é a questão do GPS. Mas é uma questão também visível, em treinos, em jogos, a gente consegue detectar. Mas existem alguns trabalhos sim que podem ser realizados para que o atleta se torne um pouco mais rápido. E a parte da coordenação motora? Importantíssimo. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Corridas curtas. As Copas do Mundo vêm provando isso, né? Tanto que na última Copa do Mundo, com relação à França, mostrava-se muitos trabalhos de coordenação e velocidade, Então, um atleta bem coordenado, é bem provável que ele gaste menos energia para se correr. E, consequentemente, ele vai se tornar um atleta um pouco mais veloz. Então, é importantíssimo trabalhar nas faixas etárias apropriadas àquilo que deve ser trabalhado. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente acaba passando um pouco do ponto, às vezes trabalhando algumas valências que não devem ser trabalhadas em tais categorias visando o resultado. Lógico que o resultado é importante, mas também a gente tem que se detectar quais tipos de trabalho pode ser realizado para qual idade. Ou, por exemplo, ao contrário, eu não posso pegar um treino do profissional, por exemplo, dar um exemplo, eu peguei um treino, dar um exemplo do Atlético Paranaense que está sendo realizado lá e trazer para o meu contexto. Tenho que saber com qual idade eu estou trabalhando, com quem eu estou trabalhando, qual atleta estou trabalhando e qual faixa etária estou trabalhando. Então, simplesmente eu não posso copiar o trabalho do profissional e trazer. Por isso que deve ser cada faixa etária, sendo conversado com o treinador, com o preparador físico, com o próprio atleta, para que a gente enquadre qual tipo de trabalho deve ser realizado nessa faixa etária. Aí voltando, dá para se deixar um atleta rápido um pouco mais rápido. Ou um atleta um pouco mais lento se tornar um pouco menos lento. Existem trabalhos que dá para ser realizado dessa maneira. Show de bola. E para a gente finalizar a nossa resenha aqui, o tão desejado 9. Tem o 9 e tem o falso 9, né? Mas eu acho que o 9 é também uma carta carente aí, né? Eu, assim, pensando hoje no futebol brasileiro, eu colocaria mais carência laterais e o centroavante. Não sei. Eu colocaria. Talvez os mais desejados sejam os extremos velozes e os médios, mas uma carência grande é aquele 9, né? O pivôzão que faz gol. Como é que seria esse perfil aí? Eu acho que deixou de trabalhar um pouco também com os 9. Os 9 foram sumindo do futebol, né? Hoje o Palmeiras, que hoje tem dinheiro, poderia contratar e não acha o 9 para contratar. Agora contratou um de fora, mas o Rony é melhor que todos os 9. Porque no modelo faz com que ele jogue e faça gol, enfim, né? Hoje vamos falar de novo de cabeceio para 9. Jogo de costas imprescindível. Pivô, né, rápido, sair, antecipar, proteção de bola, né, então saber tirar o zagueiro com uma mão, e aí é força também, né,
fazer o pivô, fazer a leitura, ter um jogo rápido, 1, 2 toques, que ali é uma região também, vou dizer, povoada, às vezes com um toque já tem que tabelar e já sair no espaço de novo. Os atletas têm muita dificuldade em se movimentar nessa posição, tanto os 9 como os extremos, mas o 9 também às vezes fica parado, vamos receber bom, mas você está parado no meio de 2 zagueiros, você não vai receber nunca. Ou quando vai receber é quando você sabe fazer o pivô e faz o pivô e não consegue jogar. Então, atrair o adversário para depois utilizar o espaço do outro zagueiro, de repente, então isso se perdeu bastante, essas movimentações, né? Que o Pedro do Flamengo faz muito bem, que outros 9 fazem muito bem, além do jogo aéreo, né? Então, acho que o 9 mesmo, acima de tudo, quando tem a oportunidade de finalizar bem, né? Saber finalizar, ser frio dentro da área e ter uma boa finalização e estar sempre bem posicionado para finalizar. Não, às vezes falam, né? Fala de um monte de gol, mas ele só faz gol facinho. O Cano, que é o artilheiro hoje do Brasileirão, tem os gols deles, a maioria, até ontem estava falando, não tem mais de 2 toques. É um bom posicionamento, não precisa dar mais de 2 toques. Ele domina e faz gol, muitos fazem só de primeira. E não é um jogador exímio tecnicamente, não, mas é um exemplo de 9. Né? Sabe jogar de costas, mas tem que é a principal característica, a boa finalização. Aí jogar de costas, como eu falei, e a bola aérea, né? Para você poder também estar finalizando com cruzamentos, enfim, acho que tá escasso, sem dúvida nenhuma, mas cabe a nós também se achar esse perfil, trabalhar para poder formar o desenvolvimento. E qual seria a diferença do falso 9 para o centroavantão, esse aí mais tradicional? O falso 9, ele geralmente ele vem mais organizar, né? Ele não é o 9 fixo que fica, geralmente é uma estatura mais baixa, ele vem rodar mais. É difícil de marcar uma equipe que joga um falso 9, porque os zagueiros ficam perdidos. Então não tem aquela referência para um marcar e o outro ficar numa cobertura. Então ao mesmo tempo que ele sai, a linha vai sair, se você tiver 2 extremos que entrem simultâneos, se tiver esse trabalho dificulta. Se você tiver um 10 que joga junto com o falso 9 também. Então é uma característica mais de meia o falso 9, eu pelo menos acredito, né? Que é um cara que sai mais para organizar, que tem essa criatividade para organizar e ao mesmo tempo consegue chegar para finalizar. Bacana. E as capacidades desse cidadão? Força, são bem parecidas, né? O futebol exige praticamente tudo, né? Mais força, uma boa estatura para poder confrontar com o zagueiro, um core bem desenvolvido, ter uma boa ambidestria, se conseguir finalizar com as 2 pernas, ter um bom domínio, ter um bom chute, perfil de força bom, né, que consiga girar. Então todo mundo procura, né, um atleta assim, né, basicamente como o Pedro Raul do Goiás, né? Tá sendo, acho que é Pedro Raul, muito elogiado. Eu assisti o jogo contra o Flamengo, impressionante como ele segura a zagueiro. A bola vem em disputa, ele segura com uma facilidade o zagueiro, ele domina a bola e consegue dar sequência. Então é o ponto de desafogo do time, né? Quando você tem que aí o zagueirão acha o Pedro Raul, por exemplo. Aí o cara segura, o time sai lá para não receber tanta pressão. E isso é físico, porque ele tem físico. Isso foi trabalhado, com certeza. Ele sabe segurar. Não adianta ser forte se eu não usar o corpo, né? Então sabe usar o corpo, joga o corpo pro zagueiro e a bola ele sabe o que faz. Então, como você bem falou, é um desafogo, é muito bom ter um cara assim, porque a bola não vai ficar batendo e voltando. Joga lá que ele vai desafogar. E acho que você falou, né, Jorge? Ter uma boa leitura das jogadas, né? Saber antecipar o zagueiro. Então isso daí é uma carência mesmo. Você vê que os atletas têm bastante dificuldade em antecipar. Isso é muito pouco gol como um 9 mesmo. Eles rodam, gira, gols fora da área, né? Ou de bola parada. Tá faltando realmente essa posição, atleta que tem essa boa leitura de antecipar o zagueiro, ganhar de corpo. Então é bem complexo. Show de bola, muito bom. Eu acho que a gente precisaria de 1 hora mais ou menos para cada posição, né? Porque são muitas variáveis, mas muito boa conversa. De antemão já agradeço aí a presença de vocês dois com esse bate-papo. E para finalizar, eu queria que cada um de vocês olhasse lá para a câmera, Jorge, e falasse assim, o que você poderia falar para um menino que sonha em ser jogador? De uma forma breve, você falar um papo reto para ele. Seguinte, meu filho, você quer ser jogador mesmo? Então é isso aqui. A gente falou muito das posições, né? Acho que, falando para terminar essa questão de posição, você ser um jogador versátil. Se você está numa categoria de base, um projeto, e você é estimulado a treinar em outra posição, não fique chateado. Não, mas eu sou zagueiro, por que ele está me colocando por que de volante? Eu sou lateral, mas por que ele está me colocando de extremo? Para você ter mais acervo, para você entender mais o jogo, para ter o corpo absorver mais informações, para você conseguir desempenhar. E o atleta hoje versátil, que joga em mais de 1, 2 posições, com certeza ele vai ter mais espaço em qualquer comissão técnica, em qualquer clube, até porque hoje o jogador é muito caro e se você faz função de 2, 3, você está na frente dos outros.
Aliado a isso, acho que a palavra é resiliência. Vai sempre atrás do seu sonho, briga. Se você acha que é impossível, não é. Continue trabalhando, continue se dedicando, buscando informações com as pessoas qualificadas que você possa conhecer, para que você consiga se desenvolver e você consiga atingir o seu sonho de ser atleta profissional. Show de bola. Vai lá, Fabiano. Eu acredito que o atleta deve, para você se tornar um atleta, foque bastante na parte física, controle bem a sua alimentação, cuidados básicos, como o Jorge falou ali, às vezes um detalhe faz toda a diferença. Concentre-se em focar naquilo que você deseja, seus sonhos. Se seu sonho é ser atleta de futebol profissional, se dedique ao máximo, não tenha medo dos seus sonhos, mas procure sempre se cuidar. O corpo é uma máquina e a gente precisa cuidá-la bem. Como costumo dizer, igual um médico que precisa, para a cirurgia, ele tem que ter bom bisturi. Então, dependa do seu corpo. Para isso, você tem que abrir mão, pagar o preço de algumas coisas que a sociedade não paga. Mas você, como atleta, deve pagar para poder se tornar um atleta profissional. Não é fácil, mas também o sonho não é tão difícil assim. Busque se qualificar, orientações profissionais, orientações de bons preparadores físicos, treinadores, talvez façam com que você se torne um atleta profissional. Show de bola então, pessoal, encerramos mais um Lifecast. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que precisa assistir, talvez juntar aí a família, juntar os amigos e assistir esse denso conteúdo para você extrair coisas boas para potencializar as suas chances. Comenta aqui também o que você achou, comenta se você tem alguma dúvida, né, que na medida do possível a gente possa estar respondendo. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima terça-feira, onde teremos mais um episódio do Lifecast.